Todos os dias, às 3 da tarde, o senhor Antônio caminhava lentamente até a praça central da cidade. O passo era curto, mas preciso, como se aquele trajeto fosse a última rotina que ainda dava sentido à sua existência. No caminho, cruzava com rostos apressados, olhos vidrados em telas, passos que não olhavam para o lado. Ele já não esperava ser notado. Carregava no peito o peso de um tempo que parecia não ter mais lugar no mundo moderno. Aquele banco de madeira, gasto pelo sol e pela chuva, guardava histórias que só ele conhecia. Foi ali que pediu Maria em casamento. Foi ali que ensinou o filho a andar de bicicleta, vibrando com cada pedalada vacilante. Agora era só lembrança, e lembrança às vezes dói mais que ausência. O relógio da igreja marcava 3 horas. Ele se sentou, ajeitou o chapéu e olhou o vazio à frente. Pássaros passavam rasantes, crianças corriam e ele apenas observava. Dentro dele, um silêncio pesado sussurrava: "Você ficou para trás." E talvez, pensava, Deus também tivesse se esquecido dele. O vento soprava mais frio naquele dia. O céu parecia pesado, prenúncio de chuva. Antônio pensou em ir embora mais cedo quando um tropeço o tirou dos pensamentos. Uma menina, com uma mochila maior que o corpo, quase caiu aos seus pés. "Posso sentar aqui, moço?" perguntou, ajeitando os cabelos bagunçados. Ele apenas assentiu. A menina se acomodou e começou a falar da escola, do cachorro, de como sentia falta do pai que morava longe. Cada palavra era simples, mas viva. Antônio, acostumado ao silêncio, sentia-se desconcertado com tanta vida em tão pouco corpo. Ela riu de algo que ele nem entendeu, e por um instante ele também riu. O riso saiu estranho, engasgado, como se tivesse esquecido como era fazê-lo. "O senhor vem sempre aqui?" ela perguntou. "Todos os dias, às 3. "Então deve ser o dono do banco", ela brincou. Ele sorriu. Fazia tempo que ninguém o chamava de nada, e naquele instante algo mudou no ar. Não era só uma conversa, era como se o próprio tempo parasse para escutar. Enquanto a menina falava, Antônio notou coisas que há muito tempo haviam se apagado do olhar. O barulho dos pássaros, o cheiro da terra molhada, o som distante de uma fonte, tudo parecia mais vivo. A menina contou que gostava de desenhar e tirou do bolso um papel amassado. "Olha, desenhei o céu, mas minha mãe diz que o céu é maior do que isso." Antônio olhou o desenho, um céu azul rabiscado com nuvens brancas, e sentiu algo despertar dentro dele. Uma lembrança antiga, de quando Maria dizia a mesma frase ao lado do filho pequeno. Foi como se o passado o abraçasse. Ele tentou disfarçar a emoção, mas os olhos se encheram de lágrimas. "O senhor está chorando? É que faz tempo que não vejo o céu tão bonito assim." A menina ficou em silêncio por um momento e então disse algo que cortou o ar. "Minha mãe sempre fala que Deus faz a gente cruzar com as pessoas certas no dia certo." Antônio engoliu seco. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez aquela frase fosse para ele. Quando o relógio marcou 4 horas, a menina se levantou. "Preciso ir. Minha mãe me espera." Antes de ir, colocou o desenho nas mãos de Antônio. "Toma, é para o senhor lembrar que o céu continua lindo, mesmo quando a gente esquece de olhar para cima." Ele quis agradecer, mas ela já se afastava, correndo entre as árvores. Ficou olhando até que a pequena figura desaparecesse no fim da praça. Foi então que percebeu o detalhe que o fez estremecer. O desenho tinha uma frase no canto inferior, escrita com letras infantis: "Deus prometeu que nunca deixaria você sozinho." O velho respirou fundo. O vento passou leve e ele sentiu um arrepio na alma. As lágrimas vieram, mas agora eram diferentes, não de tristeza, mas de alívio. Ali, no banco esquecido, ele entendeu. Deus havia cumprido a promessa. Mesmo quando tudo parecia silêncio, ele ainda falava. Antônio fechou os olhos e com voz trêmula orou: "Senhor,
obrigado por me lembrar que ainda estás comigo, que mesmo quando penso que acabou, tu ainda tens algo a mostrar. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou a praça, o banco já não parecia o mesmo. Antônio trouxe flores. Colocou-as sobre o assento ao lado do desenho. As pessoas passavam e olhavam curiosas. Algumas paravam, outras sorriam. Em pouco tempo, aquele canto esquecido virou um ponto de pausa, um espaço de paz no meio da pressa. Toda tarde, alguém diferente se sentava lá, e Antônio contava a história da menina e da promessa. Dizia que Deus fala até nos pequenos encontros e que, às vezes, um gesto simples é suficiente para curar o coração de alguém. Com o tempo, o banco foi apelidado pelos moradores de Banco da Esperança. E sempre que alguém perguntava se o milagre era real, Antônio sorria e respondia: sim, porque o maior milagre não foi o banco mudar, fui eu. E assim, a praça que antes era um retrato de solidão, tornou-se o cenário de uma promessa viva. A promessa de que Deus nunca se afasta, apenas espera o momento certo de nos lembrar que ainda há beleza, vida e amor. O Senhor Antônio aprendeu algo que muitos esquecem. Deus não precisa de multidões para agir. Às vezes basta um gesto simples, um sorriso ou uma criança que cruza o nosso caminho, para nos lembrar que Ele ainda está ali. A promessa nunca foi que não haveria dor. A promessa é que nunca estaríamos sozinhos. Se você tem esperado respostas, se sente esquecido ou cansado, lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história. O mesmo Deus que consolou Antônio quer hoje consolar você. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu creio que Tu ainda estás comigo, porque quando o coração se abre, o céu sempre responde. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Fé em contos. Histórias que tocam, transformam e reacendem a esperança.